Olá pessoal, então vamos dar continuidade no estudo do fenômeno de interferência. Na videoaula de hoje nós vamos falar a interferência que acontece quando os raios luminosos interagem com películas finas. O que acontece quando um raio luminoso interage com uma película fina? Quando ele chega em contato com essa película, que pode ser uma camada muito fina de uma bolha de sabão, que pode ser a plumagem de um beija-flor, que pode ser a asa de uma borboleta. O que acontece quando o raio interage com essas superfícies, essas películas muito finas? Lembrem que quando um raio chega numa superfície, parte dele é refletido e parte dele é refratado, certo? Agora vejam que quando ele é refratado e ele entra dentro do material, quando ele chega numa nova mudança de meio, parte dele é refratado, parte dele é refletido. Então, o que vai acontecer? O raio que refletiu no começo, ele vai interagir com o raio que refletiu no final da película. E essa interferência entre eles vai causar o fenômeno de interferência, né? Quando os dois raios, o refletido no começo da película, se encontra com o refletido lá dentro da película, né? Vai ter uma superposição de ondas e você pode ter uma interferência construtiva, destrutiva, certo? Então é essa parte que nós vamos ver nessa videoaula. Então vamos ali para o quadro. Então, pessoal, né? Aqui, vejam, aqui tem uma imagem, né? Então, primeiro de tudo aqui, vamos ver essa imagem. Essa imagem é um sistema de cores que a gente vê numa película de óleo, né? Por que acontece quando a gente, né, tem um óleo sobre a água ali, né? Um óleo geralmente a gente fica mais claro de ver quando o óleo é mais espesso, né? Se for um óleo mais escuro, a gente acaba vendo o que acontece da gente ver essas manchas, né? De várias cores. Ó, observe que até começa aqui no azul e vai até o vermelho, né? O que está acontecendo para formar essas cores que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Primeiro, a gente tem que pensar que uma película dessa, ela não tem espessura uniforme, né? É uma película dessa, geralmente ela tem uma espessura mais ou menos assim, né? Tá flutuando sobre a água. Então observe que você vai ter espessuras diferentes, então você vai ter caminhos diferentes para uma onda que vai vir aqui, né? Bate aqui e reflete. Parte dela é refratada para cá, bate aqui e reflete. E essas duas aqui vão causar a nossa interferência nosso olho, né? Quem está olhando aqui. Então observe que dependendo da espessura, você vai ter interferências construtiva ou destrutiva. E como as cores, né? A luz branca, ela é composta por todas as cores, cada uma com o seu comprimento de onda, você vai ter interferência às vezes construtiva para o vermelho e destrutiva para o azul, por exemplo. Né? Ou vai ter interferência construtiva para o vermelho e não vai ter interferência destrutiva para o azul, mas a interferência construtiva não vai ser crista e crista, por exemplo, né? Vai ser parcialmente construtiva. Então você vai ter o destaque do vermelho, o destaque do azul, e a gente vê esse monte de cor, tá? Calma, não precisa se preocupar, a gente vai continuar falando sobre isso e eu espero que cada vez vai ficando mais claro, mas é só para uma pequena introdução, tá? Então vamos olhar aqui o nosso texto, né? Então a gente observa as faixas brilhantes, coloridas, quando a luz é refletida em uma bolha de sabão, né? Ou películas de óleo flutuante, né? Então vejam, isso a gente está vendo. Agora a gente vai tentar entender o porquê a gente vê essas cores, né? Um exemplo do que a gente vê é essa película, essa imagem aqui do óleo flutuando sobre a água que eu já tinha comentado, né? Bom, para quem está assistindo o primeiro vídeo, né, não sabe, mas os demais sabem, então todas as figuras eu tirei do Sears Emansky, tá? 12ª edição, tá? Muitas eu tirei da versão em inglês e algumas da versão em português, mas é do Sears Emansky, certo? Bom, então, algo aqui em rosa, relembrando basicamente aqui, né, o que a gente já viu, né, que quando a gente tem duas ondas refletidas com caminhos diferentes, elas vão sofrer interferência. A gente estuda basicamente a interferência construtiva, né, onde as duas ondas chegam em fase, e a interferência destrutiva, onde que as duas ondas chegam defasadas de meio ciclo, né, crista e vale, lembram? Mas é óbvio que
entre a interferência construtiva e a interferência destrutiva, há uma interferência construtiva parcial, interferência destrutiva parcial, né? Você vai vendo um degradê até chegar numa faixa escura, né? Então, você tem o pico da faixa brilhante, você vai vendo um degradê, vai enfraquecendo até chegar à faixa escura, certo? Bom, a gente também já estudou que a interferência para a gente ter uma interferência construtiva da luz, primeiro, depende do caminho, né? Depende da diferença de caminho entre dois raios. Como nós vamos agora aqui estar tratando, né? Ó, de novo, vamos imaginar nossa película aqui, né? Ela está sobre a água. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a interferência de um raio que vem aqui, ele refrata para cá, né? Ele também reflete para cá e quando chega na superfície da água, ele também, parte dele refrata para cá, né? E ele também reflete, opa, né? E aí fazendo... Então a gente vai ver a interferência desses dois raios. Então, para saber se eles estão chegando aqui em fase ou defasados no meio ciclo, vai depender da espessura dessa película, né? Então, observem que aqui nós temos uma espessura, lá no meio a gente tem outra espessura, e depois aqui a gente tem... Então, observem que você vai aumentando a espessura, por exemplo. Então, por isso que não é aleatório você tá vendo na imagem aqui do azul para o vermelho, né? Por quê? O que acontece? Que além da espessura, a interferência vai depender do comprimento de onda, né? Por quê? Lembrem, quando a gente tem uma interferência construtiva, quando a diferença de caminho, estudando o que a gente viu até agora, quando a diferença de caminho é igual a um comprimento de onda. Se o vermelho e o violeta têm comprimentos de onda diferente no meio, lembra que o índice de refração varia com o comprimento de onda? Então, observem que quando eu tenho interferência construtiva, totalmente construtiva para o vermelho, aquela distância que faz a interferência construtiva do vermelho não vai fazer a interferência construtiva para o azul, para o violeta. Tá? Então, é isso que é importante ter em mente, certo? Então, vamos lá. Bom, então agora um desenho muito melhor que o meu desenho que eu estava fazendo, né? O que acontece, né? Essa interferência através de películas, a reflexão em películas, tá? Então vamos imaginar aqui, né? Deixa eu só baixar um pouco aqui, melhor. Então a onda, deixa eu mudar a cor para a gente poder seguir o nosso raio ali. Vamos colocar isso aqui. Né? Então vamos olhar lá. Então o que a gente tem? Então, nós temos o raio ABC, que é esse raio que vem aqui e é refletido, certo? Nós também temos o raio ABDF. Quem que é o ABDF? É o raio que vem aqui, é refratado, é refletido na interface ali e também chega lá. Tá? Então, vejam, a interferência construtiva, né, ou destrutiva, a interferência vai acontecer dependendo dessa diferença de caminho que vai ser caminhada, entre aspas, duas vezes. Né? Por quê? Porque você vai ter o caminho para cá e o caminho para cá. Então, primeiro, cuidado. Essa espessura aqui, ela vai ter influência, entre aspas não, mas dupla. Né? O caminho não é só essa distância, e sim duas vezes essa distância. Certo? Eu vou mudar para o vermelho, porque eu posso riscar as figuras e posso riscar a tela para não ficar trocando todo momento, né? Bom, então basicamente o que está escrito aqui, é bom a gente reforçar, é algo que eu já comentei com vocês, né? A diferença de caminho vai definir, né, se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Vejam, como os comprimentos de onda para cada cor eles são diferentes, então a diferença de caminho para cada cor também vai ser diferente, né? Porque cada cor possui um comprimento de onda. Perfeito? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver a aula inteira. Nós vamos ver como que se comporta quando vem um raio de luz aqui, ele reflete, parte dele que é refratado, reflete na outra superfície. Quando eles se sobrepõem, a gente tem a superposição dessas duas ondas que chegam, a gente pode ter condições de interferência total, que a gente fala interferência construtiva, podemos ter interferência destrutiva e, claro, vamos ter um degradê
né? Onde que as interferências são parciais, certo? Então vamos lá, vamos tentar pensar o que isso pode acontecer. Para a gente fazer o nosso experimento, o que agora a gente vai fazer? Nós vamos colocar um material com índice de refração aqui, maior do que o ar, obviamente, né? Porque menor só o vácuo, né? Vamos colocar o mesmo material aqui embaixo, né? E vamos deixar ele erguidinho aqui nesse extremo com uma altura H, tá? Então veja, aqui neste ponto que eu coloquei a seta aqui, onde eles estão em contato, há uma pequena película de ar, mas a distância entre eles, essa distância é quase zero, certo? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Olhem, o Everton, está faltando uma reflexão aqui. Quando esse raio vem aqui, bate aqui, ele já reflete uma vez. Sim, tá certo. Mas a gente vai desconsiderar, nós vamos desconsiderar essa primeira reflexão. Tá? Então a gente vai fazer algumas considerações para facilitar o entendimento. Primeiro que a gente vai desconsiderar esta primeira reflexão. A gente tem jeitos de desconsiderar e de maneira correta, a gente pode considerar que isso aqui é muito espesso, então a gente pode desconsiderar. Mais para frente vocês vão entender o porquê, tá? Então primeiro a gente desconsidera essa primeira reflexão, porque eu quero... Depois a gente vai estudar o que acontece com o sistema... a interferência causada por uma película fina. Agora, eu quero que vocês entendam, vamos colocar o ar aqui para facilitar a nossa vida. Essa é a ideia, tá? Então, o que a gente vai estar interessado? O raio vem aqui, ele é refletido, mas a gente não vai se preocupar com isso, com essa reflexão primeira. Parte dele é refratada. Essa parte que é refratada, ela vai sair de uma superfície com um índice de refração N e vai encontrar o ar, um índice de refração menor, certo? Isso é importante. Parte dele aqui vai ser refletida, né? E aí vai ser transmitida lá. Parte dele vai passar para o ar, vai refletir lá embaixo, na nova película, né? Vai voltar, vai subir aqui e aí vai emergir aqui também, para chegar no observador ou na observadora, certo? Então observem que quem está observando vai ver interferência construtiva ou destrutiva, dependendo dessa diferença de caminho. É essa, porque se vocês observarem, o caminho daqui até aqui, ó, é igual para os dois. Certo? Então aqui, se o caminho é igual para os dois, então não tem interferência nenhuma. Né? Quer dizer, eles sempre vão chegar em fase. Né? Quer dizer, desculpa, sempre em fase não. Opa, travou a câmera aqui. Eu vou pausar aqui para ver o que aconteceu com a câmera. Opa, bom. Pronto. Não sei quanto tempo a câmera estava travada, mas agora está a princípio indo. Bom, então vamos voltar aqui, né? Então observe que o caminho daqui até aqui, ele é igual. Então não vai causar diferença de caminho dessa parte em diante. Né? Se eles já chegaram defasados, eles vão continuar defasados. Se eles não estão defasados, eles vão continuar não defasados. Então o que importa para nós é essa diferença de caminho. Então agora a gente vai fazer uma aproximação que ela é válida para a gente entender. Tá? Essa diferença de caminho, observem que ela faz aqui um V, né? Então a gente tem que levar em consideração o ângulo no qual a gente tem a incidência aqui, né? O ângulo refratado, etc. A gente consegue encontrar com uma relação de cosseno, depois a gente até vai ver um en passant, mas a gente consegue encontrar essa diferença de caminho real. Nós vamos considerar a diferença de caminho sendo como 2t, como se nós estivéssemos muito próximo da normal. Então nós estamos analisando aquele raio muito próximo da normal, então é praticamente como se o nosso raio fizesse este movimento aqui, ó, para cá, tá? Então, né, a gente vai considerar muito próximo da normal, a aproximação até é válida. Então, nós vamos considerar que essa vinda até aqui e essa vinda até aqui vai ser 2 vezes a espessura. Isso é uma aproximação, tá certo? Mas dá para entender e para o que a gente tem como intuito é suficiente, tá certo? Bom, então eu já falei para vocês que essa primeira interação foi desconsiderada, que é essa que acontece aqui, né?
E aí a diferença de caminho, que a gente também é uma consideração, que nós vamos dizer que ela é 2t, certo? Bom, baseado no que nós vimos até agora, no que nós estudamos até agora, né? Então o que a gente ia concluir? Bom, quando a diferença de caminho é 2t, quando a diferença de caminho 2t é igual a m lambda, quer dizer que essa diferença de caminho é igual a um comprimento de onda, ou múltiplos de um comprimento de onda, a gente viu que isso vai causar uma interferência construtiva, né? Por quê? Porque se a diferença de caminho é um comprimento de onda, quer dizer que eles vão chegar em fase, a princípio, né? E quando essa diferença de caminho 2t, que a onda que refratou primeiro vai percorrer a mais, for números semi-inteiros de comprimento de onda, nós teremos uma interferência destrutiva. Por quê? Porque se essa diferença de caminho for um número semi-inteiro de comprimento de onda, significa que essa onda ela vai chegar defasada de meio ciclo. Então, nós vamos ter uma interferência destrutiva. Bom, então beleza, estamos entendendo. Ótimo, né? Agora, na linha de contato entre as superfícies, este ponto aqui que eu estou circulando aqui na nossa imagem, né? Não há diferença de caminho, certo? Por quê? Porque o raio está sendo refletido bem nesse ponto e ele praticamente está sendo refratado, ele é refratado, passa por uma película de ar muito fina, né? E aí é refletido aqui. Então, veja, não há diferença de caminho nenhum. Se não há diferença de caminho nenhum, né? Porque a gente tem uma espessura de ar ali praticamente zero, mas existe o ar ali. A gente pensa, bom, se não tem espessura alguma, a diferença de caminho é zero, então nós vamos ter uma franja brilhante lá naquela linha de contato da superfície. Ou seja, vamos ter uma superfície, uma interferência construtiva. Veja, nós estamos imaginando baseado no que a gente estudou até agora, certo? Baseado no que a gente estudou até agora. Aí, você faz o experimento, legal, né? A gente encontra franjas claras e escuras. Aí, ó, nós sabíamos que ia ter interferência. Mas você fica espantado porque as posições das franjas claras e escuras, elas estão trocadas. Aonde que você calculou que seria uma franja clara, está sendo escura. Aonde você calculou que ia ser uma franja escura, está sendo clara. E aí? Alguma coisa estranha. Aí você olha lá na superfície onde que elas estão em contato. E aí lá onde elas estão em contato, que não tem diferença de caminho, você vê uma franja escura. Ué, mas se não tem diferença de caminho, então alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo em algum momento que está defasando alguma das nossas ondas em meio ciclo. Ou seja, quando elas se encontram, além da diferença de caminho, tem alguém que está defasando em meio ciclo. Por que eu sei que está defasando em meio ciclo nesse caso? Porque, vejam, está bem coincidindo, ao invés de interferência construtiva, destrutiva. Então, você adicionou um meio ciclo ali, né? Então, você adiantou um meio ciclo, ou atrasou outro, tanto faz. Né? Na verdade, a gente acaba adiantando, mas não importa aqui. O importante é saber que a gente tem meio ciclo, né? Então, vejam, e agora? Né? Então, alguma das ondas está mudando de fase em uma das reflexões. Então, quer dizer que quando a onda vem, né? A onda vem e ela interage numa reflexão, ela pode mudar de fase. Ela pode mudar de fase, não necessariamente vai mudar. Ela pode mudar de fase. Então, vamos ter que analisar isso daqui. Né? Então, vamos analisar essa parte. Para analisar essa parte, eu trouxe aqui, né, para a gente lembrar quando a gente estuda onda mecânica numa corda. Né? Se vocês lembrarem, você tem lá uma onda mecânica numa corda, tá? E aí você pega essa corda, você tem duas opções. Você pode ter um misto de corda, né? Você vem com uma corda com uma certa densidade aqui, e depois essa corda vem uma outra corda ligada a ela, fina. Ou então você pode pensar nesse caso aqui, que você vem com uma corda e aqui você prende num lugar com um anelzinho solto, né?
ao invés de continuar aqui, você coloca aqui um anel solto, que esse anel pode oscilar. O que acontece? Você manda o teu pulso mecânico, né? Então a onda vem aqui, o teu pulso mecânico ali na corda, né? Você pegou a corda e deu um pulso aqui. Quando ela encontra ou esse anel solto ou uma corda mais fina, parte é refletida com a mesma fase que ela chegou e parte é transmitida na mesma fase. Certo? Isso lá, física 2, né? Uma revisada. Quando a corda que segue é a mesma corda, né? O meio que a onda está chegando é o mesmo meio, você não tem nada de reflexão. A onda é toda transmitida, né? Se o meio não mudou, né? Não tem como identificar, porque veja, se acontecesse alguma reflexão aqui, por que não aconteceria aqui? Por que não aconteceria aqui? Né? Porque se a corda sempre é a mesma e há reflexão, então aonde que é o ponto que a corda deixa ser, né? Ela é sempre a mesma, então não tem reflexão nenhuma, toda onda é transmitida, certo? Agora, quando eu fixo a minha corda na parede, não tem mais aquele anel que pode subir e descer. Ou então, depois eu troco, a corda fina é a incidente e depois uma corda de densidade maior, mais grossa depois, o que acontece? Olha, vem a nossa onda, quando ela encontra a divisão de meio, né, parte dela é transmitida e parte dela é refletida trocando de fase, né, trocando meio ciclo de fase. Né? Ou seja, se você chegou com a crista, você sai com o vale. Então veja, então é isso que deve estar acontecendo quando nós vamos trabalhar a nossa onda luminosa. Né? Então é isso que deve estar acontecendo quando a nossa onda luminosa chega, né? Ela chega na divisão de superfície, porque vejam, aqui nós estamos trocando, quem é a nossa troca de meio? É uma corda com uma certa densidade para uma corda com uma outra densidade. Mas a onda luminosa, ela está vindo no ar e de repente ela encontra um cristal, ela encontra água, então ela também está trocando de meio. Então pode ser não, eu já estou antecipando. É isso que acontece. Agora a gente tem que ver as condições, quando que troca e quando que não troca. Porque observe que aqui não troca de fase. Aqui troca. Então a gente tem que ver o análogo para a onda mecânica para a nossa onda eletromagnética, para a nossa onda luminosa. Então, o que nós vamos ver agora, né, aqui começa em verde, eu não vou mostrar para vocês, a gente não vai estudar, porque não é o intuito dessa disciplina. Mas acreditem em mim, isso está correto, tá? Que é o quê? Que quando a gente trabalha, se a gente pode pegar e trabalhar as equações de Maxwell, certo? Para a natureza da luz eletromagnética, e a gente pode chegar nessa equação aqui. O que diz essa equação? Que quando você tem um campo elétrico com amplitude EI, por que EI? Porque nós vamos chamar que essa é a amplitude do campo elétrico incidente, ou seja, que está chegando na nossa superfície. Né? Então, vamos imaginar aqui uma superfície. Então, nós estamos vindo aqui, ó. Então, nós vamos dizer que essa superfície aqui vai ser o NA. Então, nós vamos ter agora nosso campo incidente I, né? E aqui a nossa superfície NB, certo? Então, vejam, quando é a amplitude deste se propagando material transparente, com índice de refração NA. A onda incide perpendicularmente a uma superfície com índice de refração NB, certo? Então, quando ela incide aqui numa índice de refração maior, né? Bom, depois a gente discute isso. Então, o E, e aí vem essa onda EI, ela incide, quando ela sai aqui, vamos dizer, ó, saiu ER. Né? Então, ER é a amplitude da onda refletida. Cuidado, não é a onda, é a amplitude da onda refletida. Certo? Uma onda refletida que vem do índice de refração NA e parte dela veio, parte dela passou. Né? E encontra o índice de refração NB. Vamos apagar aqui para deixar isso aqui limpo. Né? Então, o que a gente conseguiria deduzir? Né? Que a amplitude da onda
refletida, né? Ela vai... Opa, apaguei aqui um... Deixa eu fazer um... Voltar para uma... Agora tem que lembrar que aqui eu posso apagar, né? Então, que a amplitude da onda refletida, ela vai ser dada pela relação, o índice de refração que ela está chegando, o índice de refração do próximo meio, dividido pela soma dos índices de refração, vezes a amplitude incidente, né? Então, veja que quando a gente fala de amplitude, a gente geralmente está falando da intensidade, a gente está falando do módulo, né? Mas o sinal, observe que agora aqui nós podemos ter uma amplitude negativa, né? O que significa ter uma amplitude negativa? Significa que, na verdade, vai entrar, não é que a amplitude, né, aquela intensidade vira negativa, não é isso. Mas é que está entrando algum termo no nosso sistema que está fazendo que quando eu estava no vale, agora eu estou na crista, ou quando eu estava na crista, eu estou no vale, né? E a gente vai ver isso. Então, o que é importante aqui? Ver essa equação e entender, olha, o que ela está dizendo? Que a amplitude da onda refletida, ela vai ser o índice de refração do meio que a onda está chegando, isso é importante, menos o índice de refração da onda do próximo meio, onde ela vai ser refratada, né, dividido pela soma desses dois índices de refração. Tá? Por que é importante saber? Porque agora a gente vai ficar trocando de meio o tempo todo. Então vocês têm que entender o que é. Isso tudo vai multiplicar a amplitude da nossa onda incidente, certo? Então agora vamos estudar para alguns casos. O que acontece quando NA é maior que NB? Então, por exemplo, eu estou lá no vidro e aqui é o ar. O que acontece... Vamos mudar de cor, senão não vai adiantar nada. Né? O que acontece quando a onda vem aqui? Né? Parte dela vai vir para cá, exagerei aqui, mas tá bom? Né? E parte dela vai ser refletida. O que acontece com essa onda? Então, essa aqui é a nossa onda incidente. Essa aqui é a nossa onda refletida. Observe que nós estamos indo de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Então, este termo aqui, ó, vai ficar positivo. O Na, que é o vidro, é maior que o Nb, que no caso agora é o ar. Então, vai ficar maior. Então, resumindo o que eu fiz, né? A luz se propaga com velocidade maior no segundo meio que no primeiro. É um jeito de entender, né? Um jeito de entender é você pensar, olha, ela vai se propagar mais. Então, isto é o análogo à corda que vem grossa e fica fina, né? Então, o que vai acontecer com a fase? Não vai acontecer mudança de fase. Nós vamos ter que a amplitude da onda refletida é igual à amplitude da onda incidente. Ou seja, a onda incidente apresenta a mesma fase. Lembram que falar amplitude, a gente está falando intensidade. Esse sinal menos é porque lá no teu cosseno, no teu seno, alguém está mudando e está fazendo esse sinal ser trocado quando eu comparo as duas. Tá? Então fiquem atentos a isso. Bom, quando... É claro, a gente tem que colocar aqui para discutir, mas aí é o mesmo caso da corda que não muda, né? Quando Na é igual a NB, ou seja, a onda ela não está mudando de meio, então não vai ter onda refletida, obviamente. Mas é legal que a gente chega nessa conclusão, né? Isso que é legal, porque aquela equação ela é bem poderosa, apesar que a gente não deduziu ela, mas você chega nessa conclusão ali e diz, olha, quando não troca de meio, não há, né, a amplitude refletida é zero. É óbvio, mas não é tanto, né? Quer dizer, às vezes a gente acha que é óbvio porque a gente não pensou profundamente no assunto, né? Então a gente tem que sempre estar cuidando com isso. Bom, opa, aqui. Agora, um outro caso. Quando Na agora for menor que Nb, então, por exemplo, agora aqui é o vidro e aqui é o ar. Então agora, quando a nossa onda vem aqui, entra em contato, parte é refletida, veja que agora o Na
é menor que o NB. Ela se propaga mais rápido aqui neste meio que nesse meio aqui. Certo? Então, se a gente olhar agora lá na nossa... Não podia ter deixado, mas tudo bem. Quando a gente olha a nossa equação, se o NA é menor que o NB, o que vai acontecer? Vai acontecer que a amplitude R, a gente olha, vai ter um sinal trocado em relação à amplitude incidente. Opa, então alguma coisa está acontecendo. Né? Então, quando a onda ela vem, parte dela é refratada e ela é refletida aqui, neste processo, quando ela troca de meio, do meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração, ela troca de fase, meio ciclo. Né? Vamos ver quem é meio ciclo? Então, olhem só. Então, aqui eu estou falando... Opa! Né? Então, vejam como a... O que eu fiz aí? Como a amplitude refletida ela vai ter o sinal trocado, o que significa isso? Significa que existe uma diferença de fase entre a onda incidente e a onda refletida igual a π radianos, ou 180 graus, ou meio ciclo. E aí era tudo que nós queríamos. Né? A gente vai voltar lá, mas veja, lá na superfície o que estava acontecendo? Né? Aqui só mostrando para vocês aquilo que eu estava falando. Né? Que, deixa eu voltar aqui com o vermelho. Que né? Aqui eu não estou trabalhando com vetor, por quê? Porque a gente está considerando uma onda numa única direção, tá certo? Então a gente pode trabalhar de maneira escalar, onde que o sinal de menos, né, vai dar, ela está só se propagando numa única direção, e aí o nosso sinal de menos, ele vai dar mais a fase mesmo, né? Então por isso que não está a gente trabalhando com vetor. Então a onda incidente, ela, de maneira escalar, a gente pode trabalhar ela como amplitude incidente cosseno de ômega t, né? A onda refletida vai ser a amplitude dela cosseno de ômega t também. Mas observem que o fato da onda refletida, a amplitude ser menos a amplitude incidente, a gente pode ver que a gente pode escrever, olha, cosseno de ômega t mais π é cosseno de ômega t, cosseno de π menos seno de ômega t, seno de π, essa propriedadezinha trigonométrica. Seno de π é zero. Cosseno de π é menos 1. Então, observe que, agora sim, olha só, a nossa onda refletida vai ser a amplitude da nossa onda incidente defasada de quanto? De meio ciclo de π sobre 2. 180 graus. Né? Ou seja, se a nossa onda chega com uma crista, ela reflete sendo vale e vice-versa. Né? Então agora aqui é o paralelo daquela imagem que a gente viu das ondas sendo nas ondas da corda, na onda eletromagnética, do nosso raio luminoso. Observe que quando, olha só, então o meio, quando NA é maior que NB, então, por exemplo, a gente pode estar vindo do vidro para o ar, por exemplo, né? A onda que é transmitida, que entra aqui no caso agora nosso no ar, ela não muda de fase. E a onda que é refletida, que continua no vidro, que volta no vidro, está na mesma fase do que ela chegou. Ela é refletida, então ela não muda de fase. Agora observe que, claro, quando o meio NA é igual a NB, né, a gente não tem reflexão nenhuma, né? Aquela nossa equação mostra isso, tá? Então, de novo, né? É óbvio depois que a gente já viu a resposta, etc. Mas não é nada também surpreendente, né? Não é nada surpreendente. Agora, o que acontece quando a gente vai passar do ar para o vidro, por exemplo, né? Do índice de refração menor para o maior? Então, observem que quando ela chega aqui chega aqui numa fase, ela pode até perder amplitude, mas ela continua na mesma fase, né? Você tem uma perda de amplitude, mas continua na mesma fase. Ao mesmo tempo, a onda refletida, ela troca de meio ciclo, né?
Ou seja, se ela chega aqui ela chegou sendo uma crista, ela vai embora sendo um vale. Né? Então a gente tem a mudança de fase de meio ciclo. Então agora vamos tentar entender o nosso problema aqui. Voltamos ao nosso problema inicial. O que nós tínhamos? Nós temos um raio. Então vamos observar aqui. Então, primeiro, a gente vai ignorar a primeira reflexão. Né? Então ele refratou para cá. Observe nessa primeira reflexão que nós vamos ter aqui, ó, nessa reflexão que eu estou circulando aqui, né? O que nós temos? Nós temos um raio que ele está fazendo a reflexão entre um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Que meio é esse aqui? É o ar. Então, reparem que quando, olha só, aqui está o exemplo aqui. Quando a gente passa de um índice de refração maior para o menor, o que acontece com a onda refletida? Não muda de fase. Então, aqui não muda de fase. O raio continua, ele refrata, e quando ele vai refletir aqui, vamos ver a nossa próxima reflexão. Ele vai passar de um índice do ar para um índice de refração maior que o do ar. Então ele vai de um índice de refração menor para o maior. Ou seja, o Na ele vai ser menor que o Nb, que é aqui, né? Parte dele vai ser refratado, que a gente não vai estudar também, mas parte dele aqui, que é refletido, observe, essa reflexão acontece do ar para o vidro, do índice de refração menor para o maior. Então, o que acontece nesta reflexão aqui? Acontece uma mudança de fase. Então, reparem que quando este fulanito chega aqui, ó, a diferença de fase entre ele e ele, entre esses dois raios, a diferença de fase é devido à diferença de caminho, que ele vai percorrer a mais, nós estamos considerando 2t, né? Mais, né, essa diferença de caminho aqui, mais meio ciclo, mais π sobre 2, né? Que veio devido dessa reflexão de um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração. Né? Então, o que está aqui, ó, na primeira reflexão, Na é maior que NB, então por isso que tem que cuidar, não adianta decorar a área. Então, aqui é na primeira AB, então Na é maior que NB, não há mudança de fase. Na segunda, que é agora, vejo, agora esse é o A e esse é o B, né? Porque sempre do meio que ele está indo para um meio que ele não foi, parte dele foi, mas ele foi refletido, né? Então há uma mudança de fase. Então observem que por que nós víamos, então voltando lá no nosso problema inicial, a gente, bom, beleza, temos diferenças de caminho, né? Então temos interferência construtiva e destrutiva, beleza. Mas por que aqui, né, a franja correspondente a este ponto onde a diferença de caminho é zero, por que estava dando interferência destrutiva e não construtiva? Porque justamente como a diferença de caminho era zero e como o raio, quando ele passa daquela película de ar para essa interface aqui, ele mudava de fase, então eles chegavam defasados de meio ciclo. Né? Os raios, o que era refletido aqui, que não muda de fase, somado com o raio que foi transmitido e refletiu nessa daqui, este muda de fase, ele chegava no olho do observador ou da observadora defasados de meio ciclo, ou seja, interferência destrutiva. Então vejo que não dá para decorar nada. Vocês vão ter que entender isso e analisar a superfície de vocês para saber se essa diferença de caminho para uma interferência construtiva, né? Se ela precisa suprir uma diferença de fase de reflexão ou não. Né? Então, aqui eu trouxe uma discussãozinha. Vejam, esse primeiro aqui em amarelo não é o nosso caso. Né? O que nós vamos ter nesse caso aqui? Né? Então, primeiro, uma película fina, de espessura T, considerando, né, que a gente está analisando um raio que está bem próximo da normal. Então, quando duas ondas sofrem, ó, quando nenhuma, desculpa, deixa eu aqui, como nenhuma das duas ondas sofre deslocamento de fase na reflexão, que não é o nosso caso ali do nosso desenho, né? Ou se nenhuma sofrer deslocamento de fase na reflexão, ou ambas sofrerem deslocamento de fase, né? Ou seja, é óbvio que se nenhuma sofrer deslocamento de fase,
a interferência delas vai depender só da diferença do caminho. E se ambas trocarem de fase, também só vai depender do caminho. Porque uma trocou de fase, a outra trocou também, estão em fase. O que vai fazer a interferência construtiva ou destrutiva vai ser o caminho. Então, se isso acontecer, que não é o nosso exemplo, né, nós vamos ter interferência construtiva quando a diferença de caminho for múltiplos de lambda. E vamos ter interferência destrutiva quando a diferença de caminho for semi-inteiros de lambda. Certo? Então vejam, eu poderia trocar esse nosso meio aqui, ó, por um material de maior índice de refração que desse daqui e menor que desse aqui. Né? Não. Um índice de, ó, colocar aqui um material com índice de refração maior que esse e menor que esse. Né? E menor que esse. Então vejam, se o índice de refração aqui do vermelho é maior do que esse, quando ele vem aqui, nós temos uma mudança de fase. Quando ele passa, se esse daqui agora é maior do que esse, né? Também nós vamos ter uma mudança de fase aqui. Então a gente vai ter duas mudanças de fase, certo? Defasagem. Uma defasagem de π sobre 2 no primeiro e π sobre 2 no segundo. Então eles estão em fase, né? Então, essa é a nossa ideia. Agora, quando a gente tem o nosso problema, que é uma das duas ondas sofre deslocamento, né? E a outra não, ou então, sei lá, né? A gente pode pensar que uma sofre 2 deslocamentos de fase, a outra sofre 1, mas quando o deslocamento de fase que cada uma sofre na reflexão não for igual, né? Nós vamos ter interferência construtiva quando a diferença de caminho é semi-inteiro de lambda. Por quê? Porque nós vamos ter um π sobre 2 já de defasagem na reflexão. Então, a diferença de caminho ela tem que suprir só π sobre 2. Ela supriu π sobre 2, você coloca em fase. Né? Ao mesmo tempo, se a diferença de caminho 2t for igual a múltiplos de lambda, aí nós vamos ter uma interferência destrutiva, que é o caso da nossa figura. Né? Então, lá na nossa figura, a diferença de caminho aqui, quando ela é zero, vai fazer com que a diferença de fase entre essa e essa vai ser π sobre 2. Né? Ou seja, meio ciclo. Falei π sobre 2? Não, a diferença de fase vai ser π. Né? Meio ciclo é π, não é π sobre 2. Agora eu não sei o quanto que eu falei π sobre 2 aí, mas a diferença de fase é π. Né? Vai ser lambda sobre 2. Então, tomara que eu não tenha falado muito, mas vocês agora entenderam, né? Pelo menos chamar atenção para isso, para saber que meio ciclo, né, é π, né? Como nós vimos aqui no nosso problema, certo? Bom, aqui nós temos exemplos da natureza, né? Eu acho muito bonito, muito legal. O que acontece? A estrutura das asas da borboleta e da plumagem dos beija-flores, agora eu esqueci como é o plural, né? Do beija-flor, aqui, esse indivíduo aqui, né? O que a gente tem? A gente tem estruturas muito pequenas, muito finas, né? Fazendo como se fosse películas, né? Paredes, né? Paredes muito finas. E o que acontece? Quando a luz ela interage com essas paredes, como essas paredes são muito finas, dependendo do comprimento de onda, observem só. Olha a borboleta aqui. O que está acontecendo aqui? Né? A espessura dessas paredes, que a gente está vendo aqui, ampliação do microscópio eletrônico, provavelmente, né? Elas favorecem ao quê? Ao comprimento de onda da luz azul. Né? A gente vai ter interferências construtivas para o azul. Pode ser que isso também favoreça a interferência destrutiva das demais cores. Pode ser, mas né, e aí você sobra só o azul. Mas o principal é que se tiver interferência construtiva para o azul,
e para as outras, se for parcialmente construtivo, o azul vai vai acabar aparecendo mais, né? Então vejam, cada parede aqui é como se fosse uma película fina. E a mesma coisa vale para a plumagem do beija-flor, né? Observe que ele favorece aqui, ó, o violeta. Então, e o legal é que a gente vê um degradê, por exemplo, do violeta para o verde, você já acaba não vendo o vermelho, né? Porque vejam, que aí o comprimento de onda já está bem mais longe do violeta, e aí de repente essa espessura ela não favorece a interferência construtiva dessas outras cores, né? Bom, o que a gente viu lá no nosso exemplo, né, é quando você tem uma superfície que ela está em contato com o chão, por exemplo, né? Agora, o que a gente pode ver, às vezes, é uma lâmina delgada, que é mais o caso aqui da borboleta e do beija-flor, mas a ideia é a mesma. Quando a gente tem o quê? A gente tem um filme, né? Um material de vidro e com uma certa espessura T também, né? E a gente vai querer um raio, ó, vejam, essa figura foi tirada do Sear Getway, 2013, né? Eu tirei essa figura das notas de aula da professora Natália também, excelentes notas de aula que ela me emprestou para dar uma olhada. Então essa figura aqui não foi tirada do Sears Zemansky, tá? Mas está aqui a referência. Bom, então quando agora a gente tem uma película de vidro de espessura T, né? Então o que acontece quando o nosso raio vem, né? Observem que agora o nosso raio a gente vai ver aqui nós temos ar e aqui nós temos ar. Então, nós vamos ter duas interferências acontecendo. Nós vamos chamar da interferência de transmissão, porque o raio veio originalmente daqui, passou para o nosso vidro, né? Passou para o nosso filme fino, passou pela nossa parede da borboleta, parte dele foi transmitido. Parte dele, quando encontrou essa parede, foi refletido. Então, observe que nós, na verdade, o que acontece aqui, nós vamos ter infinitas reflexões e transmissões, né? Mas basta observar o raio 1, 2, 3 e 4, que é o suficiente para a gente entender. Tá? Vai ter múltiplas reflexões aqui dentro. Tá? Mas vejam, então nós vamos ter uma interferência ocorrendo, que a gente chama de refletida, e uma interferência acontecendo aqui, que é chamada interferência transmitida. Certo? Vamos observar diferença de caminho. Diferença de caminho. Bom, o nosso raio veio aqui, parte foi refletido. Diferença de caminho. Aqui está o nosso raio que vai interagir. O 2 vai interagir com o 1. Então, a diferença do caminho entre o 1 e o 2 vai ser este caminho aqui, este caminho aqui. Certo? A gente não vai calcular matematicamente, tá? O Moisés faz essa conta bem bonitinha, vocês podem dar uma olhada lá, tá? A gente não vai calcular. Mas vocês observem que este caminho aqui, porque a gente já fez lá quando a gente estudou a reflexão, lembra? A gente até fez na nossa aula síncrona, mostrando que os ângulos eram iguais, etc, né? Então observe que este caminho aqui, que eu circulei agora, deixa eu apagar todo mundo só para ficar claro. Este caminho aqui, observem que vai ser igual a este caminho aqui. Certo? Vocês podem mostrar isso também com os ângulos de incidência, né, da refração, etc. Então, observe que este caminho aqui é igual a este caminho aqui. Certo? Por que eu falei isso? Porque daí você pode pensar assim, bom, Everton, então, se o caminho, a diferença de caminho de 1 para 2, que é essa aqui, certo? É igual a diferença de caminho de 3 para 4, que é essa diferença de caminho aqui, né? Porque o raio vem, parte é refletido. Aí ele continua aqui, parte que é refratado. Aí parte é refratado, parte é refletido, e aí parte é refratado, e etc. Continua, né? Mas então observe, vamos lá, bastante calma, que é bem importante. A diferença de caminho entre 1 e 2 é igual à diferença de caminho de 3 e 4. Porque essa é a diferença de caminho de 1 e 2, e essa é a diferença de caminho entre 3 e 4. Então são iguais. E aí você diz, opa, então, quando eu tenho, olha só, quando eu tenho, se a gente pensar por cima, não pensar bem, né?
Não estou dizendo que vocês vão dizer isso, né? A gente. Então tá bom. Então, quando eu tenho interferência construtiva devido a 1 e 2, eu vou ter interferência construtiva entre 3 e 4, porque a diferença de caminho de 1 e 2 é igual à diferença de caminho de 3 e 4. E aí nós temos um problema. Então, quando você vai lá, a gente vai lá e fala isso, alguém diz, ei, mas peraí. Porque você está vendo um raio aqui e você vai dizer que a energia deste raio ela vai ser muito grande aqui, porque vai ser uma interferência construtiva, e vai ser muito grande aqui. Que milagre que foi feito. Que milagre que foi feito. Por quê? Onde está a conservação de energia? Quer dizer que você vai ter uma super energia aqui e super aqui de um raio vindo. Então tem alguma coisa estranha. Não, não tem nada estranho. Na verdade, é porque a gente não analisou as mudanças de fase devido à reflexão. Lembra, sempre que a gente acabou de ver, sempre quando você passa de um meio de menor índice de refração para um maior índice de refração, a reflexão entre esses dois meios vai ser defasada de meio ciclo, ou π. Né? Então vamos analisar isso. Vamos ver quantas mudanças de fase a gente tem em cada caso. Né? Então, o raio vem vindo, ele vai passar aqui, ó, do ar para um filme com maior índice de refração que o ar. Certo? Então, esta reflexão aqui tem mudança de ciclo? Tem mudança de fase? Defasagem de fase? Tem. Nós estamos passando do ar para o meio de maior. Então, aqui nós mudamos π, meio ciclo. Certo? Então, vamos contar. Uma. O raio continua. Ele passa daqui, essa reflexão aqui vai acontecer entre um índice de refração maior para o menor. Não tem mudança de fase aqui. Então, beleza. E aqui ele é refletido. Então, nesse nosso caso aqui, nós temos uma mudança de fase. Defasagem, né? De π, meio ciclo. Vamos ver agora o 3 e 4. O raio vem, bom, na refração não tem, né? Aqui é a primeira reflexão. Ele está trocando de um meio de maior índice de refração para menor. Não há mudança de defasagem, não há mudança de fase aqui, né? Quando ele vem aqui para a segunda reflexão dele, ele também está indo de um índice de refração maior para o menor. Também não há mudança de fase, né? Você não troca meio ciclo, não troca π. Então, quando ele vem aqui, quantas mudanças de fase tem? 0. E aí a gente, putz, agora entendi. Né? O que a gente tem? Quando essa espessura proporciona um máximo de interferência na refração, porque a espessura aqui, né, a diferença de caminho vai ser de 2t, né? Quando essa diferença de caminho ela proporciona um máximo, uma interferência construtiva na transmissão, ou seja, o máximo de transmissão, ela proporciona uma interferência destrutiva na refração, na transmissão. Né? Então a gente fala reflexão, transmissão. Certo? Então veja, você faz com que todos os raios, né, a reflexão vai ter interferência construtiva e aqui destrutiva. Ao mesmo tempo, quando essa diferença de caminho, ou seja, a espessura deste filme aqui, ele proporciona uma diferença de caminho que você tenha interferência destrutiva desse lado aqui, ou seja, lembra que aqui tem uma mudança de fase? Então, essa diferença de caminho ela vai ter que ser m mais 1 meio de lambda. Quando essa diferença de caminho for essa, mais aquela defasagem de meio ciclo, a gente vai ter... Opa, daí vai ter construtiva, né? Quando aqui for m lambda, quando 2t for m lambda, certo? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma interferência destrutiva. Por quê? Porque nós temos uma mudança de fase neste momento aqui. Né? E aí, quando eu tenho interferência destrutiva desse lado aqui, desse nosso outro lado, como não há mudança de fase, nós vamos ter uma interferência, né? Porque 2t igual a m lambda, e aqui não tem mudança de fase, então aqui nós vamos ter uma interferência construtiva. E aí a nossa energia se conserva. Quando eu tenho 0
interferência destrutiva desse lado aqui, né? Eu tenho 0. Eu tenho o máximo desse outro lado. Ah, mas e aí, isso pode servir para alguma coisa? Claro, claro. Imagina, controlando o índice de refração dessa espessura e o índice de refração e a espessura dessa película, você consegue fazer materiais, coberturas, né, cobrimentos antirreflexo ou totalmente reflexivo. Não é verdade? Porque vejam, quando você coloca uma certa espessura aqui, né, essa diferença de caminho 2T, né, ela vai dar uma diferença de fase para a luz que entra. Então, você controlando isso, quando você consegue controlar e dizer, olha, devido a essa espessura da minha película e o índice de refração dela, eu consigo que eu tenho interferência destrutiva desse lado aqui, para reflexão. Eu vou ter transmissão máxima. Então, nós temos uma película que a gente chama antirreflexo. Não é verdade? Você não tem nada. Toda luz que é refletir, não é que ela não. Olha só que interessante. Uma película antirreflexo não é que ela está evitando a reflexão, mas ela está fazendo que toda reflexão ela tem uma interferência destrutiva. E se você está fazendo que toda reflexão tenha uma interferência destrutiva, você está ao mesmo tempo ocasionando que a transmissão ela é. Os raios transmitidos vão ter uma interferência construtiva. E ao mesmo tempo, se essa espessura da película agora for múltiplos de m lambda, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, esse é o que eu já falei, né? Agora, se essa espessura aqui ela for múltiplos de m mais 1/2 de lambda, o que acontece? A interferência da transmissão vai ser destrutiva. E a interferência da reflexão vai ser construtiva. Então, toda a onda agora aqui, ela vai estar contribuindo. Nós vamos ter a interferência construtiva. Então, a gente chama essa película de película reflexiva. Ou seja, você consegue a reflexão máxima e você consegue a parte transmitida vai ter interferência destrutiva, é mínima. De novo, então você vai lá, você quer o antirreflexo, você tem que configurar essa espessura para que ela funcione, que tudo seja, a interferência construtiva seja aqui e, obviamente, a interferência destrutiva aqui. Uma película reflexiva, você vai fazer o contrário. Você vai fazer que a interferência destrutiva seja aqui e a interferência construtiva vai ser aqui. Como que você faz isso? Mudando a nossa espessura da película, né? Legal, eu acho, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Bom, claro que agora o que muda aqui, né? Aquele lambda, quando eu fazia lá m mais 1/2, este lambda aqui agora não é o lambda do vácuo. Vai ter que ser o lambda do meio. Por quê? Porque quando o teu objeto agora ele entra dentro deste material, ele está viajando aqui, o comprimento de onda que ele tem aqui é o nosso lambda n, que era o comprimento no vácuo dividido pelo índice de refração. Né? Então, observe que agora a nossa equação muda, mas muito pouco. Né? Bom, aqui só lembrando para não esquecer nada, né? Então a gente vai ter a interferência, os raios infinitos, mas a gente considerou só o suficiente. Esta parte que eu estava falando agora, né? O índice de refração, ele vai ser dado agora pelo índice de refração do vácuo dividido pelo o comprimento de onda dentro do meio vai ser dado por lambda sobre n. Então agora, para os nossos raios refletidos, que é a discussão lá que eu estava tendo, o que nós vamos ter para os nossos raios refletidos? Que a diferença de caminho vai ser m mais 1/2, e aqui, esse aqui é o lambda n, tá? Então por isso que é importante saber o índice de refração do teu meio, tá? Porque é o tamanho que o comprimento de onda vai ter dentro do meio. E nós vamos ter destrutiva para quando foram múltiplos. Por quê? Porque a gente tem uma troca de fase numa reflexão. E já para os raios transmitidos, nós temos o contrário, né? Interferência construtiva quando for a diferença de caminho for m lambda n, né? Que é o comprimento de onda dentro do meio n.
e mais um meio. Então aqui nós vemos a nossa famosa bolha de sabão, né? Olhem, eu vou chamar a atenção para vocês. Eu quero que vocês pensem. Olhem a cor que nós temos aqui na parte superior, predominante. E olhem a cor que nós temos aqui na parte inferior, predominante. Dá uma pensada. Por que nós temos essa predominância do azul na parte de cima e a predominância do vermelho na parte de baixo? Bom, a gente pode não entender qual é a espessura para calcular, mas a gente sabe que o que acontece quando você forma a bolha de sabão, né? Esse líquido aqui, que é essa tensão superficial, né? A gravidade continua agindo. Então, querendo ou não, o líquido ele acaba escorrendo mais para cá. Então, observe que a nossa bolha de sabão, esta parte mais abaixo, vai ter uma espessura maior que a película superior. A espessura aqui ela vai aumentando por causa da gravidade, vai escorrendo. A gente não vê, mas vai escorrendo. Então você vai ter uma diferença de espessura na parte de cima, e essa diferença de espessura aqui na parte de cima, ela favorece a interferência construtiva do azul. Quando essa tua bolha de sabão está mais espessa, essa espessura a parte mais espessa vai favorecer a interferência construtiva do vermelho, né? E faz sentido pensar que, observe que o índice de refração do vermelho, o comprimento de onda do vermelho é maior do que o azul, né? Então, para a gente ter uma interferência construtiva, se aqui é maior, se esse aqui é maior, eu tenho que aumentar a minha espessura. Então faz sentido, né? Então observem que legal que a gente consegue ver, né? Agora vocês vão fazer bolha de sabão de maneira diferente, pensando já no que está acontecendo, né? Não esqueçam de aproveitar e explicar quando teu sobrinho, sobrinha estiver brincando ali, fazendo bolha de sabão, você pode dizer, não, agora eu vou te explicar por quê, né? Ela vai parar de fazer bolha de sabão. Não, brincadeira, ou vai fazer física, ou vai adorar e vai fazer física, né? Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho muito legal como as coisas às vezes, simples do nosso dia a dia a gente consegue observar, né? Então, o líquido vai escorrendo, você vai mudando a espessura. Quanto mais espesso, você vai mudando o teu padrão de interferência construtiva e destrutiva. Então, a gente vê mais fininho aqui em cima, temos a interferência construtiva predominante azul. Mais espesso, a gente vê a interferência construtiva mais predominante do vermelho. É claro que isso aqui não é linear, não é uniforme, né? Então, esses fluxos dos líquidos não são tão bem controlados. Então, você vai ver um pouco de azul aqui embaixo, um pouco de vermelho lá em cima, etc. Tá? Mas vejam a predominância. Bom, outra parte interessante são os famosos anéis de Newton, né? O que acontece, né? Então a gente pode usar, e é usado, né, o fenômeno de interferência para analisar a qualidade de lentes de correção ocular, né? Lentes de contato, por exemplo, lentes de espelhos, por exemplo, lentes usadas em telescópios, né? Vejam que para um espelho da barbearia, um espelho do banheiro, você não vai usar um método desse para controlar. Mas às vezes, uma lente de contato, por exemplo, é fundamental que ela seja boa, né? Ou então, uma lente de um telescópio que vai ser usado numa estação espacial, é importante que essa lente, quando chega lá em cima, você diz, realmente é boa, diz, putz, essa lente tá ruim, né? Então, anéis de Newton, né, essa técnica, permite isso. Quem é um dos anéis de Newton vai ser a figura de interferência formada por esse objeto. Então, o que nós temos? Primeiro, é usado para medir a curvatura de lentes, né? E detectar imperfeições na lente, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca a lente sobre uma placa de vidro. Então, aqui está a nossa lente, né? Essa lente é colocada sobre uma placa de vidro, tá? Observem que tudo isso aqui, ó, eu vou apagar essa parte, tudo isso aqui, ó, é preenchido por ar, certo? Então, observem que o raio vem, né? De novo, estão me ignorando essa reflexão, mas tem essa reflexão. Ele é refletido aqui, vejam.
ele está mudando de um meio mais para menos, então não muda de fase. E é refletido aqui, há uma defasagem aqui, né? E aí você consegue achar um padrão de interferência. Ótimo, né? Então vejam, a gente considera que o ar entre a placa e a lente funciona como uma película fina. A gente está iluminando com uma luz monocromática e a gente vai ter as figuras de interferência. Então observem, e aqui estão os anéis de Newton, né? Observem que se a tua lente está perfeitinha, né? Você vai ter um padrão, né? Todo mundo, todos os raios, todas as circunferências formadas, certo? A distância, o padrão que você vai ter, se uma lente perfeita, digamos, né? Todos vão ter que aparecer com o mesmo R. Então, se você fazer 5 lentes e coloca as 5 lentes para serem idênticas, todas vão ter que estar com o mesmo R. Né? Cada linha vai ter o mesmo R. E aí você percebe que quando você faz essa técnica de interferência e você percebe que uma lente tem um raio e a outra lente que era para ter igual tem um raio diferente, por exemplo, opa, alguma delas está errada. Então você tem um padrão, então você vai lá e diz, olha, a lente perfeita tem esse padrão de interferência. E você compara com as lentes que você está fabricando. Né? Então, é basicamente o que está aqui. Né? Então, os círculos de interferência construtiva aparecem para o mesmo, o R, né? de uma figura padrão. Né? E aí você consegue perceber e detectar interferências, imperfeições da lente. Né? Então, legal. Bom, então essa aula está ficando bem longa, né? Mas eu acho que é o conjunto de tudo, acho que é importante. Então, qualquer coisa vocês fazem uma pausa, né? Dão uma descansadinha. Porque essa parte agora aqui é importante para a gente conseguir entender, né? Porque se a gente sempre fala assim, interferência, precisa de fontes coerentes. E aí agora a gente está dizendo, olha, eu tenho um monte de luz chegando ali e a gente está vendo a interferência. Quem disse que essas ondas são incoerentes? Meu Deus do céu. E agora, Everton? E outra, por que eu vejo a figura de interferência numa película de óleo sobre a água, mas quando eu olho um potão de óleo, ou do mesmo óleo, eu não vejo figura de interferência. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender essa parte e aí falta só uns exercícios e a gente termina. Tá? Então, as figuras de interferências elas só acontecem em películas finas, que é o que a gente trabalhou aqui. Né? E a gente vê que películas espessas do mesmo material não fazem franja de interferência. Por que isso acontece? Né? Por que uma película fina tem? Né? Por exemplo, a bolha de sabão, que é água e detergente, por que você vê ela aquela cor toda linda? E se você colocar um balde com água e detergente, você não vê figura de interferência nenhuma. Né? Então, lembre, para ter interferência, nós precisamos de ondas coerentes. Agora, vejam, que lembram que as nossas fontes de luz, elas emitem nossos trens de onda, né? Em que geralmente para as luzes como o sol e lâmpada normal, esses trens de onda são muito curtos, diferente do laser que é muito longo, né? Então vejam, elas são curtas, quer dizer, cada trem de onda tem mais ou menos algo de micrômetros, então a gente precisa que para a gente ter uma interferência, esse raio luminoso, ele tem que ser coerente, né, entre os dois raios. Então é preciso que o raio que refletiu na primeira, o que refletiu na segunda, quando eles se encontram, eles ainda têm que estar pertencendo ao mesmo trem de onda. Porque vejam, é óbvio que, pensem bem, o raio está chegando, né? Vamos pensar aqui. O raio está chegando. Quando o raio bate aqui, imediatamente o primeiro que começou, né, a pontinha do raio que refletiu, esse aqui jamais vai ser encontrado pelo raio que percorreu esse caminho a mais. Não é verdade? A interferência vai acontecer do raio que está saindo aqui com o raio que está refletindo naquele mesmo momento. Ou um momentinho, não no mesmo momento, né? Quando ele está aqui assim, né? Mais ou menos uma ideia aqui, tá? Então vejam que se essa película aqui é muito espessa,
o trem de onda aqui, né, ele não vai mais ser coerente. Deixa eu mostrar a figura para vocês, acho que vai ficar melhor que eu ficar rabiscando aqui, né? Que tá aqui a ideia. Então, observe que aqui está o nosso famoso trem de onda. Então, veja. O laser é um cara desse gigantesco. Vai lá embora, né? As luzes comuns, eles têm, né, um pulso aqui, né? É mais ou menos esse comprimento. Então, vejam que para que a interferência ocorra, as fontes têm que ser coerentes. Então, quando este aqui está transmitindo, veja que ele está chegando aqui, ele ainda tem que ser, todo mundo tem que pertencer a esse mesmo raminho. Porque nesse mesmo raminho todos estão na mesma fase antes de interagir, né? Então, ele considera que eles vai ter uma coerência. Então observe que quando ele chega, quando ele está saindo aqui, ele ainda não terminou de chegar. Então este que está saindo está se encontrando com quem está sendo refletido e todos pertencem ao mesmo trem de onda, né? Todos pertencem ao mesmo pulso que criou essa luz. Agora observe que quando a espessura é muito grande, esse que está saindo aqui vai interagir com um outro pulso. E aí não há coerência. E aí você não vê figura de interferência sendo formada. Você não vê franjas de interferência sendo formadas. Por quê? Porque agora é como se nós não tivéssemos fontes coerentes. Então, quando a gente vê a película fina, por quê? Porque a gente consegue que o mesmo pulso é ele que está sofrendo, né? Ele que está o pulso que está sendo refletido e saindo aqui continua encontrando um pedaço do pulso dele, entre aspas, né? E por isso que essa diferença de caminho causa padrões de interferência. Quando é muito espesso, esse que está refletindo aqui, ele encontra alguém sendo refletido, mas com outra fase, etc. Então não vai ter padrão de interferência. Tá? Então isso é bem importante e é por isso que a gente vê interferência construtiva e destrutiva em películas finas, né? Elas têm que ser da ordem da metade do comprimento, mais ou menos metade do tamanho do pulso, né? Porque o pulso ele vai caminhar 2 vezes aqui, certo? Então vamos fazer alguns exemplos e a gente finaliza a nossa aula. Tá? Então, basicamente, né, eu não vou ficar muito tempo nos problemas. Tá? Ele pergunta o seguinte, olha, é o nosso problema, ele tem uma placa de vidro aqui, ele tem uma placa de vidro aqui, ele tem um comprimento de onda incidente de 500 nanômetros, né? Ele dá a espessura da placa e a distância, maior distância entre elas. A espessura da placa não, ele dá o comprimento aqui da placa. Né? Ele diz que é 2 plaquinhas de 2 vidrinhos de microscópio. Tá? Então o que ele quer saber? Qual é a distância entre as franjas? Tá? Veja, quando ele pergunta qual é a distância entre as franjas, tanto faz em saber se a franja é clara ou escura. Tá? Porque a distância entre duas franjas escuras é igual à distância entre duas franjas claras. Mas é importante a gente saber para entender. Né? Então, primeiro que a gente tem que ver, que é exatamente o que a gente já estudou, então a gente já sabe que tem um deslocamento de fase. Vocês vão achar onde que ele está. Pensem bem onde ele está. Né? Então, nós vamos ter interferência destrutiva para quando 2t é igual a m lambda. Certo? Porque tem uma diferença de fase. Então, quando a diferença de caminho for igual a m lambda, eles vão chegar defasados de meio ciclo. E aí tem interferência destrutiva. Bom, se nós pegarmos agora, a gente quer saber a posição de cada franja, então o que eu vou fazer? Vou fazer semelhança de triângulo, olha, essa distância H por essa distância L aqui, ó, é igual a essa distância T por essa distância que vai ser o ponto da franja. Né? A franja vai estar a uma distância x para uma espessura T, né? É proporcional, é o mesmo triângulo que um L por um tamanho H. Então é isso que eu fiz aqui, ó. 20 milímetros dividido por 10 centímetros vai ser igual a T dividido pela posição da franja. Né? Bom, aplicando aqui
só aqui colocando o T, né? Então, o T em relação a X vai dar isso daqui. Agora, eu substituir este T aqui, pode ver que era 2, agora ficou 4, né? Isto vai dar m lambda. Então, a gente vê que a posição de cada franja vai estar por essa distância aqui. Então, agora eu vou pegar lá um m igual a 1 e substituir, encontramos esse x. Né? Então, mas o Everton, essa é a posição, certo? A posição quando m igual a 1. Então, primeiro, quem nós temos aqui? Aqui nós temos uma franja destrutiva, porque a diferença de caminho é 0. Então, como tem uma defasagem de meio ciclo, nós temos uma diferença destrutiva. Então, a próxima destrutiva vai estar a uma distância de 1,25 milímetros, certo? E a próxima, olha, é múltiplos, né? A próxima vai estar mais 1,25 milímetros. Então, entre aqui, então todas estão com a mesma distância entre si. Então, a gente achou a distância entre as franjas, né? É só se você quiser pegar, mas pega aqui, ó, m igual a 2, vai encontrar o x da m igual a 2 franja. Aí, para saber a distância entre elas, diminui de m igual a 1 e etc. Então, essa é a própria distância entre a franja 0 e a franja 1. Então, a distância entre as franjas vai ser sempre de 1,25 milímetros, tá? Bom, que é o que nós tínhamos colocado. Agora, só modificando esse problema, o que a gente coloca agora? Então, agora, nós continuamos com o vidro aqui com índice de refração de 1,55. E agora nós adicionamos um líquido de 1,33 aqui, de índice de refração. Né? Reparem que continuamos tendo maior por menor. Então, continuamos tendo um deslocamento de fase. Então, continuamos tendo isso daqui. O que muda é que agora não é mais lambda, porque não temos mais o ar, nós temos a água. Então, nós temos que achar o m lambda, o lambda n, desculpa. E o lambda n vai ser o comprimento de onda no ar dividido pelo índice de refração deste meio. Né? Então, observe que agora apliquei a mesma equação, é a mesma coisa. Só que vai mudar o nosso comprimento de onda dentro do meio. Ao invés de ser 500 nanômetros, agora no meio ele vai ser de 376. E isso faz com que diminua o espaçamento entre as franjas, né? Porque agora tem 0,94 milímetros e lá nós tínhamos de 1,25 milímetros, tá? Mas vejam que essa é a posição, né, o x que nós encontramos aqui. Qual é a distância aqui do nosso extremo até a primeira interferência destrutiva. Né? Então, vejam se essa é a distância entre duas interferências destrutivas, todas vão estar a essa distância. Para finalizar, e aqui é o 3, né, e aí a gente termina a aula. Né, eu sempre prometo que a aula essa saiu bem longa, mas acho que é importante estar todo o conteúdo junto. Então, parem, dão uma descansada, né? Bom, agora ficou mais interessante, porque nós colocamos aqui, ó, um índice de refração de 1,50, aqui no meio, silicone, aqui agora 1,4 e aqui embaixo 1,6. Opa, agora ficou interessante. E é o último, para a gente finalizar, vamos pensar aqui. O nosso raio vem, ele vai passar do índice de 1,4 para 1,5, certo? Do menor para o maior. Então, uma mudança de fase aqui. Ele passa. Aqui ele vai do 1,5 para 1,6. Também do menor para o maior. Mais uma mudança de fase aqui. E aí ele volta e daí não muda mais. Então agora nós temos dois deslocamentos de fase. Então essa nossa relação agora aqui é para interferência construtiva. Mas vejam, as contas continuam as mesmas, porque se eu encontro a distância entre as franjas claras, eu sei qual é a distância entre as franjas escuras, tem que ser a mesma, né? A distância entre as franjas vai ser a mesma. Então, o que também temos que encontrar o nosso comprimento de onda no meio, que é o óleo de silicone. E fazendo essas contas, a gente vê que a distância entre as franjas agora
claras vai ser de 0,83, que eu acho que é milímetros, né? 0,83 milímetros. E, obviamente, a distância entre as franjas escuras também vai ser dessa distância. Como a gente pode calcular? Bom, é só fazer, se vocês usarem aqui o m mais 1/2, também vai dar essa mesma distância, né? Você vai pegar duas franjas, M1 e M2, faz a diferença, vai ser a distância e vai dar a mesma. Claro, aqui agora, para esse caso aqui, nós vamos ver uma interferência construtiva neste ponto, né? Vamos ver uma franja clara neste ponto aqui, em vez de escura, por quê? Porque a diferença de caminho é zero e você vai ter dois deslocamentos de fase devido a essas diferenças de meio. Tá certo, gente? Então essa aula de agora termina aqui, tá? Eu sei que a aula ficou longa, mas é que são assuntos bem correlacionados, então, né, acabou ficando longo também. Mas às vezes é mais importante ficar longo e eu falar com calma e vocês entenderem, pausarem os vídeos, do que ficar curto e ninguém entender nada. Tá bom? Então, nós temos mais um vídeo sobre interferência, nós vamos ver sobre os equipamentos chamados interferômetros, e depois a gente vai para o fenômeno de difração, que na verdade é o mesmo fenômeno de interferência, só que a gente considera várias fontes. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!